Todo mundo com o seu @escola? Sim? Então, bom dia, pessoal. Eu sou a professora Jaqueline. Estou aqui para substituir o professor Lucas hoje, que não está bem, né? Está com uma suspeita de dengue. Espero que ele fique bem, né? Que já faz alguns dias já que ele está afastado, né? E eu vou tentar dar conta do recado aqui com vocês. Espero que vocês me ajudem, né? Porque não é muito da minha área a partir de história, mas vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo para vocês? Um pouquinho, tá, gente? Alexandre entrou? Cadê o Alexandre? Oi, bom dia. Entrei pelo celular aqui, o computador não está ajudando hoje. Alexandre, ele deu uma informação que você tá fora do @escola. Se você puder sair e entrar novamente. Tá bom, é verdade, entrei pelo outro usuário. Só um minuto, tá? Tá bom, não tem problema. Vamos aguardar. Então, pessoal, como vocês já sabem, o roteiro dessa jornada, né, é sobre o Design Thinking, né, que é uma das metodologias que está sendo implementada agora na parte da educação, que antes era na parte empresarial, né, e essa jornada, a secretaria veio com essa proposta de estar apresentando para a área escolar, né. Então, nós estamos no nosso encontro ou reunião, né? Depende de como vocês chamam, número 4 da semana do dia 13 ao dia 16. Temos aí bastante encontros até o final da jornada, né? Nossa agenda. Então, seria 10 minutos do acolhimento, 5 minutos para a conversa inicial, fundamentação da prática, 20 minutos, né? Depois temos 40 minutos para o em ação e 5 minutinhos para estar finalizando depois no grande grupo, tá? Deixa eu já perguntar para vocês, o professor Lucas, ele realizou a divisão dos grupos com vocês? Sim. Sim? E tem grupos de sexto ao nono mesmo? Isso? Ah, então beleza. Sim. Nossa, meu computador tá bem devagarzinho. Vai. Foi. Então, pessoal, aqui, a partir desse momento aqui, que é feito o acolhimento, eu tenho um videozinho onde a gente participou da reunião que toda semana a gente passa com os formadores, e a professora Ana Luísa, que é de História, fez essa iniciação. Eu vou passar o videozinho para vocês, tudo bem? Quem pode falar daí?
Tudo bem. Jaqueline, eu não sei se é só na minha tela, mas na Oi. apresentação tem uma pequena tela no meio da apresentação que está Ai, tá contando algumas aparecendo informações. para vocês a minha telinha, então? Tá, Ah, pelo menos para mim, não sei para os demais. está aparecendo para os demais? Está. Eu vou tirar só um pouquinho. Então, eu vou voltar lá. Alexandre, você queria falar alguma coisa? Alexandre, você queria falar alguma coisa? Oi, prof, não só. Não? Cortou você. Deixa eu voltar aqui. Que agora eu não tô vendo vocês. Eu tirei aquela telinha lá, agora eu não tô vendo vocês. Tá compartilhando a tela com vocês? Está, tem uma tela de vídeo, que o vídeo com uns 44 minutos. É isso? Isso mesmo. Ele está com uma tela muito pequena? Vamos ver. Pode ler, aham. Tá bom para vocês verem? Além do nível básico, ler como prática social de... A tela está bem pequenininha no canto. Tá, peraí. E agora? Melhorou. Então, beleza. Então, vamos lá. Qualquer coisa é só me chamar. Obrigado. Interação com material escrito torna-se verbo transitivo. Exige complemento. O alfabetizado, o letrado lê ou não lê. O quê? Sabrina? Machado de Assis? A revista Capricho? Ler, verbo transitivo, é um processo complexo e multifacetado. Depende da natureza, do tipo, do gênero daquilo que se lê. E depende do objetivo que se tem ao ler. Magda Soares. Obrigada, Janete. A Magda Soares é uma professora aposentada, não sei se ela já faleceu, mas ela era professora de letras, se não me engano, da USP. E ela traz essa provocação sobre o verbo ler. Vocês lembram lá da aula de português o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo? Lembram? Não, a Sandra não lembra. Então, assim, o verbo transitivo é aquele verbo que não tem sentido sozinho. Por exemplo, se eu falar para vocês, eu tenho, vocês conseguem identificar o que eu tenho? Tem informação? Não tem, né? Então, esse é um exemplo de verbo transitivo. Eu preciso de um complemento para ele fazer sentido, tá? Então, eu tenho um gato. Aí ele tem sentido. Então, eu preciso de um objeto, né? Desse complemento que vai me explicar o que é o verbo, né? Os verbos intransitivos não precisam de complemento, eles têm sentido completo. Por exemplo, eu comi. Eu não preciso especificar o que eu comi para vocês entenderem o que aconteceu, né? Eu comi, eu me alimentei, tá? E por que eu trouxe isso, né? Levando em consideração que a minha proposta é trabalhar com história em quadrinhos, né? E aí eu mostrei para vocês semana passada, inclusive, as habilidades de língua portuguesa também que são desenvolvidas a partir do trabalho de história em quadrinhos. Eu trouxe esse texto justamente por isso. Essa professora está dizendo, se a gente for pensar, eu li,
é um verbo que não precisa de complemento, né? Eu entendo o sentido se alguém fala eu li, mas aí ela traz essa provocação, né? De que ler é verbo transitivo, pensando nesse contexto de que a gente leva em consideração, a gente já ouviu falar bastante de que brasileiro não lê, brasileiro não gosta de ler. E aí ela traz essa provocação, não gosta de ler o quê? Né? E aí ela traz aqueles exemplos ali. Não gosta de ler Machado de Assis, por exemplo, né? E aí eu lembro de um tweet lá do... Esqueci o nome daquele menino lá, Felipe Neto, que ele falou que era um absurdo dar Machado de Assis para adolescentes lerem, né? O que eu discordo completamente. Eu acho que depende de como você vai abordar essas obras clássicas, né? Mas, enfim. E aí a discussão é justamente essa, né? A provocação é justamente essa. E HQ, né? Eu trouxe também, e fazendo essa relação com esse texto da Magda, história em quadrinhos é um gênero que os alunos, em geral, gostam de ler, né? Então, a gente pode aproveitar, né, esse material para trabalhar os conceitos históricos, né, para compreensão de conceitos históricos ou até mesmo desconstrução de conceitos históricos, tá? Então, aqui, se eu não me engano, é a primeira página dessa HQ ou desse gibi. E aí tem esse encontro, né, desse homem branco com um indígena, né? E aqui é geral, não tem na HQ não tem especificidade de qual povo é. A aula que eu relacionei com essa HQ trata dos astecas, tá? E aqui tem esse encontro, então, e aqui o que me chamou a atenção foi essa partezinha aqui, né? Então, o homem branco sai correndo porque encontrou um selvagem. Então, aí a gente já tem bastante pano para manga para a gente desenvolver essa ideia do selvagem, né? E aí eu também lembrei, não sei se vocês conhecem, aquele ensaio do Montaigne chamado Dos Canibais. Eu acho que também é um material que dá para a gente trabalhar em conjunto, né? Fazendo essa ambientação, digamos assim, com os alunos sobre esse tema, né? Então, aí tem esse encontro, o branco sai correndo porque encontrou um selvagem, né, entre aspas, e aí o indígena volta para casa dele e fala, né, pajé, porque os caraíbas nos chamam de selvagens? E daí tem depois todo um desenvolvimento em torno disso, né? Então, a partir, então, desse trechinho da HQ, é proposta, então, esse questionamento, para daí os cursistas pensarem, né, sobre como desenvolver essa atividade a partir, deixa eu ver qual que vocês estão, né, a partir dessa história em quadrinhos, né? Então, tá ali perguntando, né, fazendo essa proposta de questionamento. Como instigar os alunos a lerem historicamente essa produção para ampliarem seus conhecimentos sobre os astecas apresentados na aula 33 do 6º ano, né? Héctori, tem alguma ideia de como a gente instiga os alunos a trabalharem com essa HQ? Oi, bom dia. Então, essa HQ ali é bem interessante, né? Eu acho que a linguagem aproxima dos estudantes ali. Ele faz aquele olhar do outro, né? Eu acho que o professor conduzindo bem essa dinâmica ali na sala, nosso desafio, nossa problemática inicial ali seria o olhar, né? O olhar como o branco enxerga o índio e o índio enxerga, né, os caraíbas, como diz ali, né, os homens brancos. Então, eu acho bem interessante. A linguagem do 6º ano tá bem adequada. A gente consegue desenvolver vários conceitos, né, somente nessa página, né? Imagine se a gente trabalhar a HQ inteira, né? É assim, o desafio, a gente pode entender como sendo a problemática,
é um questionamento, é um problema que a gente vai colocar para os alunos. E a partir disso, eles vão desenvolvendo as outras ações do design. E assim, eu estava conversando até com uma amiga minha sobre, e ela estava preocupada, como que a gente vai explicar a metodologia para os alunos. Eu acho que não precisa explicar o que é a metodologia. O professor precisa saber o que é metodologia para ir encaminhando, planejando as etapas, né? E direcionando o aluno para o que ele tem que fazer naquela etapa determinada, né? O que a Maria Elzeira colocou ali? Entendi que nós devemos lançar o desafio. Exatamente, tá? Então, esse desafio vai ser o ponto de partida, né? Então, a partir do que os alunos vão trabalhar. Então, aqui, a partir dessa história em quadrinhos, por exemplo, daí eu dei o exemplo para vocês do ensaio do Montaigne. Não é adequado para um 6º ano, né? Mas a gente pode trabalhar com outros materiais para, digamos assim, criar uma empatia dos alunos com o tema trabalhado. Então, se eu estou trabalhando com as civilizações pré-colombianas, né, eu posso já disponibilizar alguns materiais para eles já entenderem sobre o que se trata. E, a partir disso, eu lançar um desafio, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver onde que está o desafio, já para dar spoiler. E o desafio sempre vai ser aqui, ó, já antecipando um pouquinho. Então, o desafio proposto para essa aula específica é como podemos desconstruir imagens estereotipadas do povo asteca. Então, o desafio sempre vai ser nessa proposta de envolver todos os alunos e possibilitar envolver outros também, tá? Eles podem fazer nas outras etapas, né, que vai pedir uma pesquisa ou uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa com outros alunos, por exemplo, para eles saberem qual é o conhecimento que as pessoas têm dos astecas, por exemplo. O que eles entendem, né, o que era o povo asteca, tá? Então, o desafio sempre vai ser nesse formato. Como podemos? Porque a partir daí é que eles vão pensar em possibilidades de como resolver esse problema que foi colocado para eles, tá? De nada. E assim, direcionar também, a gente consegue direcionar o aluno, principalmente 6º e 7º ano, né, que talvez não tenham tanta autonomia assim para pensar. E aí fica a dica importante para a gente pensar muito bem no desafio. A gente comentou isso semana passada, né? O desafio deve ser muito bem articulado, e daí a importância da gente planejar lá no Em Ação, o plano de ação, né, de cada etapa, mas o desafio deve ser muito bem pensado para a gente conseguir fazer esse direcionamento para os alunos, né? Do que eles vão fazer em cada etapa. Tá cortando o vídeo, pessoal, porque a gente fez um recorte mesmo, tá? A partir daqui, vocês viram, né? Vocês mesmos comentaram que a partir dessa única página da história em quadrinhos, da Turma da Mônica, a gente consegue esmiuçar diferentes questões, né? E levantar e propor para os alunos fazerem essa análise, né? Lembrando, gente, que eu estou trabalhando com HQ, mas os cursistas não precisam trabalhar necessariamente com HQ, tá? É só uma sugestão de linha de pensamento, de condução, né? Como eu comentei com vocês, para conseguir pensar em como aplicar o DT para a história, eu parti de um tema que eu conseguiria vincular com todas as aulas escolhidas para utilizar como exemplo, né? E a partir disso, eu peguei a HQ, né? Então, eu consegui achar a HQ de todas as aulas que eu peguei, né, que eu escolhi para colocar exemplos para vocês, tá? Mas eles não precisam trabalhar com história em quadrinhos, tá? Eles podem trabalhar de outra maneira, ok? Se quiserem com história em quadrinhos, também, tranquilo, mas não é obrigatório, tá? Aí, na sequência, a gente tem o para início de conversa, pensando, então,
sobre essa reunião de informações. Então, essa etapa é a etapa que eles vão ter um primeiro contato com esse desafio proposto, né, que a gente viu lá, né, no caso desse daqui, né, a gente viu que o desafio para essa aula foi sugerido trabalhar com as imagens estereotipadas. Então, como que a gente desconstrói, né, essas imagens estereotipadas? E como que os alunos vão... Sabrina, Machado de Assis, Eita, voltou? a revista Capricho, de já selecionar algum tipo de material para que os alunos tenham, né, acesso para entender um pouquinho mais sobre o tema do desafio, tá? Por exemplo, dá para se trabalhar também com rotação por estações. Então, eu vou trabalhar com diferentes materiais sobre esse tema. E eu posso organizar os alunos em rotação por estações, para todos passarem, terem acesso aos diferentes materiais que eu disponibilizei, por exemplo, né? Sempre lembrando que o Design Thinking permite trabalhar com outras metodologias ao mesmo tempo. Eu posso fazer essa mescla, tá? E aí, depois desse momento de pesquisa, né, de informação, a gente tem a fase de reunir inspirações. Então, analisar os dados e resultados obtidos com a pesquisa. Aqui a gente pode fazer um brainstorming, né, ou pedir para os alunos anotarem informações mais importantes no caderno, né, fazer um trabalho aqui em dupla, né, ou um brainstorming com a turma em geral, para que eles apontem quais foram os aspectos mais interessantes ou mais importantes ou que eles não sabiam sobre aquele tema. Você sabe que eu tinha, quando eu estava estudando essa etapa, eu pensei justamente nisso, de deixar um mural permanente na sala, se isso for possível. Porque daí eles também podem pesquisar mais coisas e ao longo, né, daí depende da organização, de como vai ser feito, né? Mas, por exemplo, se tiver uma aula, né, numa semana e outra aula na outra semana, né, e for escolhido para fazer essa etapa em mais aulas, então eles podem colocar, né, colocando informações nesse mural permanente, né? Então, também, né, com papelzinho, coloridinho, ou no craft mesmo, né? Mas aí, realmente, depende do contexto de cada escola. Eu já penso na tecnologia papel e caneta, porque eu sempre falo que essa nunca falha, né? Mas se, né, tiver a possibilidade de utilização da internet e de outras ferramentas tecnológicas, né, ótimo, né, perfeito, tá? E aí vai né, da realidade de cada um para fazer essa adaptação. Essas aqui são as subfases da descoberta. Então, o que eu imaginei? Eu imaginei, antes de lançar o desafio, eu pensei em apresentar essa HQ para os alunos. E daí trabalhar com conhecimento prévio deles. E a partir do que eles vão me falando sobre o que eles identificaram naquela história em quadrinhos, aí eu lanço o desafio, né? E trabalho, né, alguns conceitos para eles conseguirem entender esse desafio, né? O sentido desse desafio. E aí, aqui é apresentado essas subfases da descoberta. Então, eu preciso entender o desafio, né? Qual que é o problema que está sendo proposto, né? Depois, para conseguir resolver esse problema, eu preciso fazer uma pesquisa, né? Eu preciso ter informações, porque se eu não sei muita coisa sobre o que está sendo proposto, né, eu não vou ter o que fazer se eu não pesquisar, né? Então, quando são os alunos de série mais, por exemplo, acho que de um 9º ano, 8º ano, eu acho que eles já conseguem fazer uma pesquisa por conta, mas ainda assim dá para direcionar, já dá para fazer esse trabalho de selecionar os materiais que eles vão estudar. E eu acho que isso até resolve o problema que o Robson colocou lá no início, que é não deixar espaço para achismos, né? Então, se a gente já selecionar o material e a gente já direciona, olha, gente, é o que está nesse material, né? Você vai fundamentar a sua ação, o seu trabalho
né, tudo a partir deste material e não a partir das vozes das suas cabeças, né? Então, isso eu acho que já ajuda a resolver esse problema, tá? Principalmente em temas mais complexos, como, por exemplo, o Holocausto, né, que eu propus lá para o ensino médio, tá? E aí, depois, a gente vai reunir essas inspirações. Então, essas informações que eu descobri a partir da pesquisa, eu vou colocar, né, nesse Padlet, nesse mural, enfim, né, colocando esses dados que eles descobriram nesse primeiro contato com o tema e com a metodologia também, certo? Entendido essa parte, gente? Aqui, então, né, a gente já viu, já dei spoiler, né, da sugestão de desafio, né, então, como podemos desconstruir essas imagens estereotipadas do povo asteca, tá? Então, a abordagem desse tema desenvolve o objetivo do descritor, que está ali, né, que é o D13, relacionar as representações sociais e culturais com a formação diferente da identidade de diferentes num primeiro momento, por ser uma metodologia que a maioria não conhece, assusta. Confesso que quando eu vi, eu também fiquei assustada. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí, por isso que eu fui afunilando, né? Então, eu preciso partir de um tema para ficar mais fácil, né? Para eu conseguir colocar isso em prática. E a gente vai ver ao longo, né, das reuniões, ao longo das etapas, a gente vai ver que tudo está interligado. Então, por isso que a gente precisa pensar muito bem nesse desafio, porque a partir do desafio, a gente já vai ter uma vaga ideia do que a gente quer que os alunos desenvolvam no final. São etapas que a gente vai desenvolvendo ao longo de 2, 3 aulas, né? Acredito que em uma aula não dê tempo, mas em 2 aulas a gente consegue fazer, eu acredito, né? E é justamente isso, né? São algumas etapas. Eu acho, eu não sei, alguém tem a trilha? A trilha de história não tem ainda, mas alguém tem alguma trilha? Pegou alguma trilha de humanas? Ou já leram alguma trilha? Maria Alzira, se você der uma olhada no material lá que está no Classroom, que é o material base que a gente está utilizando, ele sugere algumas, como se fosse a nossa agenda, ele sugere tempos específicos para cada etapa. E o tempo que ele sugere dá um pouco mais de 1 hora. Então, daria um pouco mais de 1 aula. Então, no mínimo, 2 aulas. E eu acredito que, dependendo da organização e do planejamento, em 3 aulas dá para fechar, né? Fazendo, assim, nessa dinâmica bem organizada, né? E bem sistematizada. Mas eu estava pensando, gente, sobre as trilhas, né? As trilhas propõem sempre um produto no final. E para chegar nesse produto, a gente vai ter que ir cumprindo etapas para a gente conseguir chegar nesse produto. E aí me deu um insight, eu falei, gente, a gente está fazendo algo nesse sentido. A gente vai desenvolver, vai propor um desafio para que no final os alunos desenvolvam um produto para resolver esse desafio. A diferença é que a trilha já traz o produto pronto, a gente já sabe o que vai ser o produto. E a gente vai ter que criar aquele produto que está proposto na trilha. Aqui não, são os alunos que vão pensar em qual será o produto, né? Então, e aí eu acho que a Sandra tinha comentado a parte da experimentação, né? Como é que a gente vai fazer a parte da experimentação? E aí, nesse momento, eu acho que a gente tem que deixar de pensar a experimentação como algo específico das ciências naturais, por exemplo, né? De laboratório, vamos lá para o laboratório, né? Por exemplo, um podcast para a gente pode ser uma experimentação, né? Uma proposta de oficina
né, uma apresentação de trabalho, por exemplo, né, no colégio que eu dava aula tinha feira de ciências. Então, propor um trabalho para ser apresentado numa feira de ciências pode ser entendido também como uma experimentação, tá? Pode falar, Sandra. Não, né, era justamente isso sobre o produto que alguns cursistas comentaram se teria que ter, né? E aí eu pensei, eu respondi o seguinte: como a gente não tinha falado necessariamente sobre esse produto, eu falei o que eu tinha entendido. Falei assim, olha, eu acredito que dependendo do desafio que você colocar, você vai conseguir ter um produto. E dependendo do desafio, você talvez não vai conseguir chegar a um produto necessariamente fechadinho. Talvez você vai ter uma conclusão, vamos dizer assim. Falei errado? Não, tá certo. Uhum. E tem a última etapa, gente, que é a evolução, já dando spoilers aqui, tem a última etapa que é a evolução. Então, depois da experimentação, a gente tem evolução. A evolução é para a gente verificar o impacto. Então, por exemplo, se eu propor fazer um podcast, como que eu vou fazer essa parte da evolução? Meu produto lá, a experimentação, é o podcast. Né? Vamos supor, lá sobre os astecas, os alunos foram desenvolvendo as etapas e resolveram criar um podcast para falar sobre esse conhecimento que eles aprenderam sobre os povos pré-colombianos, né? Então, eles colocaram em prática, ok? Essa experimentação, eles criaram um produto que é um podcast. Qual que é a etapa da evolução? Entender o impacto. Deu certo? Né? E como que eu sei que deu certo? Um podcast é o número de ouvintes, né? Mas aí eu também tenho que definir quantas pessoas ouvindo eu vou considerar como sendo legal, né? Como sendo de uma realização eficiente, né? E aí eles têm que desenvolver isso também. E a ideia do design é conseguir fazer essa análise. E aí, se não deu certo a experimentação, eu voltar desde o início. Mas aí os professores não precisam fazer esse retorno, até porque não vai dar tempo, tá? O importante vai ser o processo, implementar todas as etapas com os alunos, tá? E se não deu certo, não tem problema, porque isso faz parte do processo. Né? Então, eles também não precisam ficar desesperados, digamos assim, né? Se o produto não deu certo, né? Se eles não conseguiram, se os alunos não conseguiram desenvolver bem essa parte da experimentação, por exemplo, tá? O importante é fazer, né, desenvolver esse processo, aprender com o erro, exatamente, Janete. O ideal seria retornar, seria voltar e colocar em prática todas as etapas, mas isso não precisa ser feito, tá? É claro que se os professores quiserem desenvolver, né, essa forma de planejamento, né, mais vezes, né, não tem problema, tá? Mas para nós aqui nessa jornada, esse retorno não precisa ser realizado, tá? Certo? Entendido? Vocês sabem que eu estava lembrando, gente, a minha avó, e aí eu pensei nisso, que daria para fazer esse tipo de trabalho também. A minha avó era enlouquecida pelo Getúlio Vargas. Ela tinha um quadro na parede da sala do Getúlio Vargas. E eu cresci escutando histórias da minha avó sobre Getúlio Vargas. Quando eu cheguei, aí é por isso que até hoje que eu falo que eu tenho sentimentos dúbios em relação ao Getúlio. E aí, quando eu cheguei na faculdade de História, que eu fui estudar Vargas, eu pensei, meu Deus do céu, tudo que a minha avó falou está errado. Quer dizer, tudo não, né? Existe uma outra perspectiva. E aí eu pensei, gente, olha como ele foi genial, deu certo o que ele fez, porque a minha avó era enlouquecida por ele. E ela, todo dia 24 de agosto, ela ia levar uma rosa na estátua que tem dele aqui em Curitiba, numa praça. Pra vocês terem a noção de como deu certo, né, o projeto do Vargas. E aí eu pensei que daria para fazer algo nesse sentido, fazer uma pesquisa, né, sobre esse impacto, sobre a imagem que as pessoas têm, né,
né, do tema que está sendo desenvolvido. Aí eu lembro que eu não conversava mais com a minha avó sobre isso, porque eu pensei, eu vou desconstruir a imagem que ela tem do Vargas? Não vou. Ela vai falar que ela tá certa. Né? Então, eu acho que fazer esse, por exemplo, né, no tema do Holocausto, o próprio aqui dos astecas, perguntar justamente para essa comunidade escolar. E quem que é a comunidade escolar? Pode ser outra turma, pode ser os familiares, né? Fazer esse levantamento do que essas pessoas entendem sobre aquele tema. E trabalhar em cima dessas informações, por exemplo, né? Exatamente, é exatamente isso, Janete. A Janete colocou ali que o Getúlio era Deus. Realmente, para minha avó também. Então, a ponto de ter um quadro na parede. A gente entrava na casa dela, a gente via o Getúlio Vargas. Né? Então, por isso que eu falo que eu tenho sentimentos dúbios. Eu acho que ele foi inteligentíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu descobri que ele foi um ditador, eu falei, meu Deus, eu não posso achar esse homem maravilhoso. Pode falar, Robson. Ô, Ana, depois eu estou fazendo cidadania e civismo, e eu estou com o meu já um pouco adiantado. Seria legal se eu compartilhasse para o pessoal ter um olhar, tá? Agora, se achar que dá um tempinho. Sim, pode ser, sim. Sandra? Eu sempre falo, Ana, nas aulas de história sobre o Getúlio, que dá para a gente amar ele e odiar ele ao mesmo tempo, né? Você acha motivo para tudo. Exatamente. E não dá para, assim, ele foi diferente. E ele foi, assim, uma coisa que eu acho que não dá para negar é que ele foi um estrategista político sensacional. Isso eu acho que é fato, né? Eu fui para o Rio de Janeiro uma vez, eu fui lá no Palácio do Catete e eu trouxe um imã de geladeira dele. Mas, e aí agora eu lembro que esses dias eu joguei fora. Eu não vou ter um imã de geladeira de Getúlio Vargas, não posso. Mas foi influência da minha avó, gente. Se a avó tivesse viva, ela ia gostar. Com certeza. Mas vocês veem, gente, eu estava estudando esse tema algum tempo atrás, e daí eu fui ler sobre o movimento queremista. O Prestes estava no movimento queremista. Como assim que ele conseguiu fazer o Prestes querer ele de volta na presidência? Então, né? Enfim, não dá para negar essa inteligência política que ele teve, né? Pode falar, Janete. E eu acho que, assim, também trabalhar com esse imaginário é uma possibilidade também. O que as pessoas, né, entendem sobre esses personagens, enfim, né? E aí, a partir disso, desconstruir certos conceitos, né? Pode falar, Janete. Então, Ana, partindo do seu imã de geladeira, eu não jogaria fora. Sabe por quê? Eu tenho colocado para os alunos o seguinte, que na história, tudo tem os dois lados, tem os dois pontos de vista. Até mesmo quando nós trabalhamos capitalismo e socialismo. Tem o lado que vê o capitalismo maravilhoso, excelente, e o lado que vê o capitalismo como terrível, assim como o socialismo, né? Então, Getúlio Vargas foi fantástico, maravilhoso para o meu pai, que estava no quartel, e contava que foi cumprimentado pelo Getúlio Vargas num momento que ele estava em guarda, né? E do outro lado, foi terrível. Então, na história, nós temos sempre que observar esses dois lados, né? Sim, e como o ser humano mesmo é complexo, né? A minha avó adorava Getúlio Vargas e ela carregava uma foto que ela tinha com o Brizola também. E ela era louca pelo Brizola também. O Robson tá rindo. Vai entender, né, Robson? E assim, ela era apaixonada pelo Brizola. Então, né? Mas eu acho que isso que faz a história tão sensacional, né? Como que a gente vai explicar um fenômeno desse, né? E eu acho que isso também dá para trabalhar, né? Então, o Héctor falou ali de envolver as famílias. Então, a partir disso, dá para a gente trabalhar com o próprio... Porque é a partir desse reduto mais próximo da gente que a gente vai criar esses conceitos, né? Ou, por exemplo, trabalhar com filmes.
muitas pessoas que vão para a faculdade de História vão porque elas assistiram um filme e querem estudar mais sobre aquele assunto, né? E aí vão lá, né, são apaixonadas pelo filme Troia. Aí chegam lá, o professor destrói o filme porque não tem nada a ver. Eu, particularmente, odeio esse filme, porque eu acho horrível, historicamente falando, né? Então, essas questões do cotidiano dá para a gente pegar também, né? Partir de um conhecimento que os alunos já têm, e a partir disso a gente vai desconstruindo a vida deles, né? Desconstruindo e construindo, né? Pode falar, Nini. Sua avó é falecida, eu queria saber por quem que ela está apaixonada agora. Qual dos dois ela estaria? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Ainda bem que ela não está mais, porque eu teria medo da resposta. Olha, só uma dúvida. Tem um grupo numa turma minha que eles pensaram em trabalhar território paranaense, né? Então, eles pensaram em fazer um jogo no corredor do colégio. Mas aí tá errado, porque não seriam os alunos que teriam que pensar nisso? Eu fiquei perdida sem saber o que fazer. Assim, a ideia é bem legal, né? Aproveitando que a Denise está ali, eu acho que eu comentei com vocês, a Denise fez um negócio bem bacana para o PDE dela, que ela propôs uma gamificação, né? Então, o desafio da gamificação sobre o Barão do Cerro Azul, se ele era inocente ou culpado, ela acho que fez um júri simulado também, dá para propor um desafio dessa maneira, né? Barão do Cerro Azul, inocente ou culpado? Como que eu vou resolver essa situação, né? Então, aí ela, separou material, notícias de jornal, né, Denise? Se você quiser falar um pouquinho mais, e eu acho que daí serve como um exemplo bem bacana, né? Eu trabalhei no PDE, o júri simulado mesmo com os terceiros anos. Depois, quando eu fiz um curso de gamificação, eu aproveitei o material que eu tinha e gamifiquei no formulário, né? Então, assim, a grande problemática o Barão do Cerro Azul, ele era favorável aos maragatos e só queria proteger a população de Curitiba, né? Então, assim, dependendo de como você olha as fontes, ele te dá uma, né, digamos assim, uma percepção. Então, assim, eu coloquei fontes que poderia tanto culpá-lo quanto inocentá-lo. Artigos de revista, de jornal de época, tal, tem o filme, né, sobre a vida dele. Se você assiste o filme, você morre de dó. Mas a gente, eu falei assim, o filme é só para contextualizar, você tem que ir para as fontes. Então, eles tinham que olhar a legislação da época, né, a legislação da época tinha todos os elementos para condená-lo. Mas daí a situação faz com que ele seja absolvido, então eles tinham que buscar argumentos. Então, na gamificação ali do formulário, você tem vídeos, assim, a pessoa, ela escolhe o caminho que ela quer seguir, o que ela quer saber, para depois ele, como jurado, dizer o seu voto, se vai condenar ou se vai inocentar. Então, a pessoa ela pode ver todo o material disponível no formulário, como ela pode seguir só um caminho. Aí eu só quero escutar o réu falando, eu quero ver a testemunha de condenação ali, de acusação, né? E daí eu vou com aquela visãozinha já de que eu quero culpar ele, eu quero condenar. Ou, dependendo do caminho que eu seguir, eu vou inocentar. Ou eu vou ter toda a visão ampla para daí eu buscar os argumentos para ver o que é mais sensato fazer, se é culpar ou se é condenar. Quem quiser, eu posso passar para vocês. Daí eu tenho lá o formuláriozinho, se vocês quiserem dar uma olhada como é que vai construir, então eu posso passar. Mas, assim, eu coloquei qual era o questionamento, certo? E não induzir. Eles tinham que buscar as informações, né? Buscar os argumentos, né? Tentar convencer o júri, né? Se ele era culpado ou não. Mas o questionamento eu trouxe.
E aí seria o desafio, né? Esse questionamento que a Denise colocou ali, a gente pode entender como um desafio. Barão de Serra Azul, inocente ou culpado? Para mim, ele é inocente. Eu vi o filme, o meu Barão de Serra Azul é o Harrison Capri, inocente sempre. Sempre quando eu vou passear de trem, eu fico procurando a cruzinha lá na serra, né? Mas essa é uma ideia também. Dá para partir de um questionamento nesse formato, né? E aí separar esses materiais. Mas a ideia, Aline, realmente é que os alunos pensem em como eles vão resolver aquele problema, tá? E aí também dá para separar os alunos em grupo, e cada grupo pode desenvolver de uma maneira diferente. Então, um grupo pode fazer um jogo sobre o tema, o outro grupo pode fazer um podcast, o outro grupo pode fazer um mural, né, um cartaz, tá? Cada grupo pode fazer algo diferente, não precisa ser todos os alunos produzirem e irem exatamente pelo mesmo caminho, tá? Ô, Ana, então, como eles pensaram assim, em fazer um jogo na hora do intervalo para ver se os alunos reconhecem o território paranaense, dava para ser a fase da pesquisa, né? Sim, ou ainda até a ambientação, essa descoberta. Antes de propor o desafio, dava para fazer esse jogo, né? Para daí os alunos já se ambientarem com o tema. Depois do jogo, eu jogo o desafio, por exemplo. Certo? Sandra? Então, eu ia falar justamente isso, porque teve um grupo também que veio, né, falar se dava para trabalhar com jogos e tal. E aí, na hora ali que eles socializaram, né, eu não tinha entendido bem qual era a relação ali, que eles me deixaram muito claro, porque, enfim, eles sabiam o pontapé inicial, né, Ana? E aí eu falei depois, para alguns que vieram perguntar, né, no privado, eu falei justamente isso, falei, olha, eu não entendi bem como vocês iam aplicar o jogo, mas se for, por exemplo, essa ambientação, é legal, né, ver ali para perceber o que os alunos sabem, né, sobre o conteúdo, sobre aquele tema. Agora, para propor o jogo ali como produto final, então, né, aí fica aquela coisa. Pode ser, mas o produto final tem que partir dos alunos. Então. Tá? Foi isso. Dá para a gente trabalhar com gamificação nas etapas? Dá. Mas, assim, o produto final, né, a gente tem que planejar as ações de forma que os alunos consigam construir esse produto final por conta própria, né? Que eles percebam, o que eu posso fazer para resolver aquele problema proposto, né, inicialmente, certo? Pessoal, estão acordados? Eu sei que ficou meio maçante para vocês assistirem essa parte que a Ana Luísa e os demais formadores discutiam sobre esse tema de hoje, mas eu realmente não daria conta, porque não é a minha área, a área de história. Então, eu não daria conta de estar explicando para vocês. Vocês, aqui, agora no grande grupo mesmo, querem trocar ideias que vocês tiveram a partir do vídeo? Todo mundo entendeu? Eles deram bastante exemplos de como trabalhar, com quais tipos de ferramenta que poderiam estar iniciando o trabalho junto com os alunos nas implementações de vocês. A Ana Luísa, ela coloca muito a questão das HQs, né, das historinhas. Alguém tem outra sugestão para compartilhar com os colegas? Não? Professora, posso contribuir com a aula, hein? Sim, com certeza. Então, eu sou o professor Antônio, né? Eu tenho uma experiência, eu trabalhei num colégio onde nós fizemos uma abordagem bem parecida com o que foi mostrado no vídeo, principalmente com história em quadrinhos. Aí nós fizemos um trabalho com os professores de língua portuguesa. Coincidiu dos professores de história estarem trabalhando com a chegada dos europeus nas Américas, e os professores da língua portuguesa estavam
trabalhando diferentes formas de linguagens. Aí nós trabalhamos com os alunos, né, tirinhas, história em quadrinhos, e eles fizeram várias histórias e a gente montou uma mini biblioteca assim, de história de quadrinhos feita por eles, e a gente fez um livro da escola, assim, bem legal. Ficou bem bacana essa atividade. Então, já é uma sugestão, né, Antônio, para ser aplicado. Daí foi feita uma seleção, né, dos melhores trabalhos. Aí dessa seleção daí deu origem a um livro que ficou exposto lá na biblioteca. Ficou bem bacana mesmo. Os alunos gostam bastante, claro, não são todos, mas muitos gostam de desenhar, né? Aí é uma atividade bem bacana, realmente. Obrigada, Antônio. Imagina. Pode falar, Vanessa. Só uma pergunta para o professor Antônio. Eu não entendi se eles produziram as HQ ou eles selecionaram historinhas que falavam sobre o tema. Isso, então a partir do tema eles começaram a fazer produções de histórias de quadrinhos, né? Aí quem deu o suporte para esse tipo de linguagem também foram os professores de língua portuguesa, que no momento lá eles estavam trabalhando diferentes formas de linguagens. Aí nós fizemos um trabalho junto com a língua portuguesa, e daí o resultado dessa atividade foi a produção de um livro, com várias histórias de quadrinhos dentro. Aí, claro, é um livro, né, que foi produzido pelos alunos, né, foi selecionado as melhores histórias, os melhores trabalhos, e daí foi feito lá um livro que nós fizemos uma impressão e deixamos na biblioteca da escola. Que legal, parabéns. Imagina. Seu microfone está desligado. Obrigada. Então, todos têm os grupos de vocês já? Sim? Todo mundo lembra quem que é quem? Com quem? Quem que é seu par? Eu não tenho grupo ainda. Sim. Você não tem, Dani? Você é nova nessa turma? Não, mas eu estava de atestado na última aula. Tá. Você tem todas as turmas? Sexto, sétimo, oitavo e nono? Oitavo e nono. Oitavo e nono? Vamos ver aqui. Alguém sabe como subdividir aqui mesmo na Meet? Para ir me ajudando? Que agora, vocês entenderam o em ação de hoje, a proposta do desafio de hoje? Que nos grupos vocês irão discutir qual é o tipo de ferramenta que vocês vão utilizar com eles. Como o professor Antônio citou e foi falado no grupo, que é histórias em quadrinhos, ou vão para o podcast. Vocês entenderam essa parte do desafio de hoje, né? Certo? Vocês terão, nesses subgrupos, agora 30 minutos para essa discussão, tá? Alguém sabe me ajudar aí? Adair ou Antônio? Meninas? Não, na verdade eu não sei, Jaqueline. Vamos fuçar. Eu só sei que eu estou no grupo, sei quem são as pessoas que estão no meu grupo. Eu nunca fiz subgrupos por aqui. O professor Lucas deixava separado já, vocês? Sim. Então, ele não Sim, me passou ele sempre abriu uma sala para cada grupo. para cada grupo, né? Então, vamos fazer assim. Eu vou criar aqui... São quantos grupos que vocês têm? 5? São 5. De sextos anos, quantos são? Eu sou de 1. Agora eu não lembro quantos que são. Então, peraí.
sextos anos. Vamos colocar aqui no chat, ver se vai dar certo. Quem são do sexto? Vai falando o nome. Lorelai. Rose. Rose. Eu também faço parte. Eu quem? Não tô vendo. Paula. Paula. Uhum. Tem mais? O senhor Marco, né? O Marco também. Marco. A Lori. A Lori já foi. Valdenice, Gláucia. Do outro grupo? Então, vamos ver. A Lori, a Rose, a Paula e o Marco são um grupo? É isso? Somos. Certo. Então, eu vou criar um grupo aqui para vocês e já jogo Jogo aqui para vocês o link, tá? Daí vocês vão para esse, tá? Pode ser? Vamos fazendo assim. Ó, então vocês vão para esse grupo aqui, do sexto ano, tá? Tem mais algum grupo de sexto? Valdenice e Gláucia é outro grupo? Pessoal? Tá, então todo mundo do sexto entra nesse grupo aí, tá? Vamos lá, sétimos. Quem é do sétimo? Pode falar o nome. Hermes. Hermes, quem mais? Antônio. Antônio. Quem? Mais? Tatiana e Thelma. Tatiana e Thelma. Isso? Vou criar mais um grupo. Peraí. Bom dia. Jaqueline, você vai ficar no nosso grupo também? Você está aqui fazendo parte? Aqui no sexto. Marco, Lorelai, falta a Paula. E eu, Rose. Oitavos. Pode falar. Acho que ela não me ouve. Uhum. Acho que ela não ouviu. Deixa eu só sair desse aqui, senão não... É. Aqui, senão eu não ouço vocês. Pode falar. Oitavos anos, quem são? Cadê a Paula? Aí no microfone, gente. Nayana, quem mais? Oi, bom dia. Marco, você é do oitavo, Marco? Não, estou aqui no grupo do sexto, professor. Ah, tá. Então, beleza. Dos oitavos, quem são, gente? Só a Nayana? Rose, você está em algum grupo? Eu estou com a Nayana. Eu sou do oitavo também. Nos oitavos, Alexandre. Tá faltando uma. Denise, você não era junto com a outra pessoa? Outro grupo? Vamos fazer assim, hoje todo mundo do oitavo fica junto, pode ser? Porque daí fica mais fácil, né? Pode ser, Valdenice? Você é do oitavo também? Não, ela é do sexto, ela foi lá para o sexto. Ah, então beleza. Então eu vou criar um para aqui para os oitavos, espera aí.
É. É para ver o que nós vamos, no nosso grupo lá, o que a gente vai optar por fazer o desafio lá. Qual tipo de... É isso, né? Valdenice, esse é grupo do sexto ano. E travou tudo meu computador aqui agora. Olá, bom dia, professor. Bom dia, doutor Silvio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Alguém está com o microfone ligado, gente. O link dos oitavos. Todo mundo que é do oitavo entra nesse link aí, certo? Nonos agora. Tem quantos grupos de nono? Eu acho que é só um, Jaqueline. Tá bom. Adair, você é nono. Quem mais? Isso. Isabel. Vanessa, Claudineia. E aí eu vou entrar no nono também. Eu não tenho grupo ainda. É Dani. Tá certo. Danile. Alguém ficou sem grupo, gente? Não? Então, beleza. Vou criar aqui para vocês, só um pouquinho. É Claudineia, tá, Jaqueline? Escrevi errado? Você escreveu Claudinei. Desculpa. Pecinha atrás do teclado. E não deixa o carro dar uma sumida nesse carro. Ah, já providenciei isso. Não é conosco. Tudo certo? Deu certo os grupos? Eu também, Valdenice. Valdenice, acho que eu tenho que É só entrar avisar lá o professor Marcos que o áudio da ligação dele está saindo aqui para a gente. Marcos, pode desligar seu microfone? Acho que ele já desligou. Beleza. Só me dá um ok se vocês conseguiram entrar nas outras meets, pessoal. Beleza, então, obrigada. E Jaqueline, só uma informação. Depois de algum tempo a gente volta para essa sala para finalizar? Isso! Ah, esqueci, falei 30 minutos, mas não dei o horário, né? São 9h16. Vai até 9h50. Até 9h40, todo mundo volta daí? Pode ser? Professora, a senhora me colocou com a Nayane? 8º ano, né? Márcia. Deixa eu ver aqui. Viu, Lorelai? Eu até... Teu nome nem tá no oitavo, mas se você é do oitavo, pode entrar ali no oitavo, Márcia. Peraí. Tá fechado o seu microfone. Parece que não estão conseguindo entrar no link. Não? Ai, que difícil. A Nayana entrou. Quem tá faltando? Rose, tá faltando o Alexandre, então conseguindo entrar? Eu acabei de entrar lá. Você tentou, Márcia? Tá fechado o microfone. Prof, vou tentar. Tá.
Márcia, você não conseguiu entrar no grupo? Não, não consegui. Eu acho que é um pouco de falta de sabedoria em tecnologia aqui. Não, vamos tentar, peraí. Tem Colocar ali o link. Coloca Você é junto. Canaiana. Você é do 6º ano, isso? Não, 8º. 8º? Então, peraí. Peraí, que eu vou colocar o link ali de novo no chat para você e você clica para entrar, tá? Tá, vou tentar. Clica ali no chat. Naquele último link que eu coloquei ali. Acho que eu voltei no mesmo. Não conseguiu, Márcio? Não. Não aparece aquele último ali, ó, 9:23 ali? Estado ou não? Para você, a última meeting? Um pouquinho só. Eu estou vendo, nessa página que você escreveu. Isso. Agora, aqui é onde a gente está. Abre essa caixa de mensagem ali, nosso chatzinho ali. É Meet Google? Oi? Meet Google? Isso. A última letra é F. Clica em cima desse link ali. Mas vai abrir. Vai abrir outro Meet. Você tem que ir para essa Meet. Tá, agora eu faço o quê? Que aparece Participar agora? Isso. Não, mas volta no mesmo que está. Eu não sei se é falta de configuração aqui. Você entrou 2 vezes aqui. Peraí. Então, vou fechar uma. Então, daí eu não sei para onde ir aqui. Ai. Então, a Nayana está até me ajudando aqui, mas não parece o que ela mandou aqui. Só um pouquinho mais.
Tenta agora, Márcio. O prof, estou tentando. Estou tentando pelo celular agora aqui. Hoje não dá, viu? Meu Deus. Prof, tá pelo celular aqui agora. Alexandre, você é dos mesmos? Eu vou ver o que eu faço aqui.
Ô, prof, eu estou em mensagem com o meu grupo, tá? Tá desligado o seu áudio, prof. Jaqueline. Você está falando com a gente? Ah, tá. Pode falar, Tatiana. O seu áudio estava desligado. Ah, é que eu estava falando no outro grupo, esqueci de fechar a câmera aqui. Ah, tá bom, então. Então, pessoal, retornando aqui no grupo principal, né, os outros grupos já estão praticamente todos aqui. Eu vi que vocês estão com bastante dúvidas, que eu acabei ficando escutando todos os grupos, né, em relação a datas, implementações, quando que tem que entregar, como que faz para entregar, quando que é a data limite. Assim, a minha sugestão na próximo encontro, professor Lucas, já no início, tirar uns 5, 10 minutos, vou falar para ele também, para vocês tirarem todas essas dúvidas, porque senão o que acontece? Chega aqui com o roteiro, né, que é repassado para ele, e tem que dar conta daquele roteiro, e daí não dá tempo de esclarecer todas essas dúvidas, tá? Vocês concordam com isso? Que fica mais fácil daí. Vocês, uns 5, 10 minutinhos antes de começar o roteiro, vocês tiram todas essas dúvidas com ele. Pode ser? E vocês estão com bastante dúvida em relação a isso. Pode falar, Antônio. Então, professora, eu acho que muito das nossas dúvidas é porque na semana passada nós não tivemos um encontro, né? Então, na verdade, faz 15 dias que a gente se reuniu pela última vez, né? Então, de repente, por isso que acho que ficou esse tempo grande, né? E daí a gente ficou sem... É que semana passada também foi o nivelamento tecnológico. Como vocês não tiveram, vocês não souberam o que era. Era só nivelamento básico, que era a apresentação no Google, e o outro era da Meet. Então,
Então, não foi o conteúdo referente à implementação. Então, quanto a isso, vocês não estão perdendo, tá? Tá bom. Beleza, Mas obrigado. eu acho que tem que ser feita essa pausa para esclarecer todas essas dúvidas. Obrigado, professor. E, outra coisa, ninguém vai ficar com falta, tá, gente? Porque agora o Google Meet, ele manda para a gente, quando termina a reunião, ele manda quem entrou, quantos minutos ficou, então ninguém vai ficar com falta, tá, gente? Não se preocupe em relação a isso. Oi, pode falar. Na verdade, esse é um erro do processo aí porque assim, eles passam, né, como você falou ali, a aula, o professor, ele tem que dar conta, né? Mas ninguém pensou na parte da explicação, tem que fazer direitinho, as datas, isso daí não tá no cronograma, então isso foi um erro. Então, assim, tudo isso, gente, sabe aquele linkzinho que é colocado no final de todas as aulas, com sugestões, reclamações, tudo? Aquilo ali, gente, não vou responder porque nem chega, não. Todos os dados são analisados. Eu tenho certeza que desse, pelo menos, eles olham, tá? Dos demais eu não sei. Mas esse dos formadores é feita uma análise em cima de tudo que é colocado ali. Porque é um programa novo e eles precisam ter dados para estar melhorando ou adequando as coisas. Então, é nesse formulário ali que a gente responde todo final de encontro que vocês têm que colocar as sugestões, as reclamações, que vocês vêm analisando durante os encontros, tá? Falando nisso, deixa eu colocar aqui para vocês ele. A gente já está encerrando, tá, gente? Não quero passar do tempo com ninguém aqui. Não sou eu, tá? Ó, nesse formuláriozinho aqui que vocês dão as sugestões, apontam, né, o que precisa ser melhorado, o que tá bom. Bom? Pessoal, eu sei que hoje foi bem tumultuado, né, como eu falei para vocês, não é a minha área a questão da história. Eu desejo que o professor Lucas melhore quanto antes, né, para vir estar aqui conversando com vocês, passando para vocês, e eu vou passar para eles também, para ele, no caso, sobre ele estar conversando com vocês no próximo encontro, tá? Tá certo. Tchau, pessoal. Eu tenho aula agora, hein? Então, tá, pessoal, uma boa semana, restinho de semana, um bom final de semana para vocês. Obrigada pela paciência de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente.